ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo inunde o seu lar. Que seja hoje um dia de adoração, mais um dia de adoração da Igreja do Senhor. Nós, mais uma vez, nos encontramos neste canal, na rede, para prestar um culto de louvor, de adoração, de exaltação e também de gratidão ao nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, o Deus criador de todo o universo. E eu quero convidar você a, com reverência, temor e tremor, adorar. Não seja um espectador que assiste a um culto, mas que seja você um adorador que presta um culto com o corpo de Cristo, com a Igreja do Senhor. Em breve nós estaremos de volta às nossas atividades com certas limitações, mas já estaremos de volta. Nós já temos esse retorno acontecendo gradativo por algumas igrejas irmãs e pelas congregações de Tapuias, de Itiúca, e agora aqui também. Nós já, na verdade, já estamos em Cairu, nos cultos de oração, trabalhando presencialmente, e queremos também já começar com o culto que prestamos ao Senhor às quartas-feiras, às quintas, melhor dizendo, aos domingos. Nós também queremos estar unidos e reunidos presencialmente. Eu quero ler um texto com você nesta hora e convido a você a abrir a sua Bíblia em Isaías. No livro de Isaías, são apenas 7 versículos que eu quero ler com você, que tem uma relevância ímpar. E após esses versículos eu quero orar para darmos então sequência. Nós já iniciamos de fato o nosso culto
nesta hora, o culto coletivo, desde o momento que começamos a louvar. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seus mantos enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Que coisa tremenda! Eu quero olhar para vocês o versículos em que Isaías ele faz uma exclamações. Eu quero, antes de orar, convidar você a olhar para o verso 5. Isaías reconhece que é um pecador e que vive no meio de pessoas igual a ele, pecadoras. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Por que ele está perdido? Porque sou homem de lábios impuros, pecador. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E por que ele faz essa exclamação? Porque ele diz com clareza que ele viu o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz: eu vi, e ele é santo, santo, santo. E por isso ele reconhece. Então, esse reconhecimento de Isaías trouxe como consequência o quê? Verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, fogo santo, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Pela sua atitude humilde de reconhecer que era pecador, o Senhor dos exércitos, com fogo santo, purificador, o perdoou, o santificou. Que eu e você, no dia de hoje, possamos reconhecer, mais uma vez, que somos pecadores. Para que o Senhor, com o fogo santo do Espírito, por meio da sua palavra, possa nos tocar, nos perdoar os pecados e nos purificar. Vamos orar nessa hora. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelo novo dia, graças te damos por este momento ímpar em que nos reunimos para prestar ao Senhor um culto de louvor e de adoração, porque Tu és digno. Graças te damos pelo dom da vida, graças te damos pela nação que vivemos, pela liberdade, graças te damos pelas bênçãos abundantes, advinda das Tuas santas mãos, bênçãos que nós não tomamos conhecimento, muitas delas, que vêm em forma de livramentos, em forma de provisões, de sustento, de realizações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu operar na vida do pastor Lourival. Obrigado pela igreja que orou e ora. Obrigado pelas Tuas maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pelo Seu sangue, que como brasa viva é purificador e é suficiente para nos perdoar os pecados. Pai, nós queremos pedir nessa hora que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo e que este culto que a Ti prestamos seja um culto agradável a Ti. Que a nossa postura e atitude seja uma postura de louvor e de adoração e que isso agrade o Senhor. Mas nós também suplicamos que o Senhor fale conosco. Nós queremos muito ouvir a Tua voz. Em todo o tempo, nós queremos ouvir a Tua voz.
Tudo isso nós te pedimos, nós te rogamos humildemente, pedindo a tua direção e bênção no nome e para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então, nessa hora, a mais um momento de mensagem cantada. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus, tua glória enche os céus, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Declare: maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tua veste. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu espero que você erga a sua voz em sua casa com muita alegria quando tivermos as mensagens cantadas, porque é um momento de exaltação, de glorificação, de adoração por meio da canção, do hino. E nós queremos sempre ter uma mensagem cantada. Não uma canção que gera e traz a nós entretenimento, mas um hino, um louvor verdadeiro, uma canção de exaltação e de glorificação ao nome do nosso Deus. Eu quero ler com você, nesse tempo de confissão e intercessão, um texto de 1 João muito conhecido nosso, verso 8 e verso 9, de 1 a João, e que diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vimos logo na abertura o texto de Isaías, quando ele reconhece que é pecador e é purificado pelo Senhor. E aqui em 1 João vai ecoar essa verdade bíblica. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos como Isaías os nossos pecados, que somos pecadores, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar como purificou o servo do Senhor
Isaías. E nós queremos sim ser purificados. Por isso, nesse tempo de confissão e intercessão, nós vamos orar pedindo a Deus o seu perdão para nossas vidas também. Oremos todos nessa hora. Pai glorioso, bendito e cheio de misericórdia, graças nós te damos, porque reconhecemos que tu és santo, puro, perfeito, sublime, exaltado, de tal maneira que o nosso vocabulário, o mais intelectual dos homens, não tem um adjetivo adequado, a língua humana não tem um superlativo adequado para expressar, para definir a tua grandeza e pureza e santidade. Por isso nós simplesmente dizemos, tu és santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nós dizemos que tu és onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é o único. O Senhor é único, Deus. Muito obrigado por isto. Obrigado porque reconhecemos a tua santidade e grandeza e reconhecemos a nossa pequenez, limitação. Reconhecemos que somos pecadores finitos. Reconhecemos que somos agraciados por ti, pela tua misericórdia. A salvação vem sobre nós pela graça. E todas as bênçãos que nos alcançam é expressão da tua graça, não é mérito nosso, porque nós não somos merecedores, não somos melhores do que nenhum dos nossos amados irmãos que não têm, porventura, o que temos, porque não conquistaram, ou porque estão enfermos e nós saudáveis fisicamente. Não somos melhores, Senhor. É a expressão da tua misericórdia sobre a nossa vida, para o louvor da tua glória. Porque a enfermidade que está sobre alguns dos nossos irmãos é para o louvor da tua glória. Tudo é para o louvor da tua glória. O Senhor é grandioso e nós precisamos reconhecer isso e reconhecer que não somos merecedores, mas é graça do Senhor. Por isso dizemos a ti muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua misericórdia e pelas bênçãos dispensadas sobre nós. Mas nós também queremos pedir perdão. Perdoa nossas faltas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, quando deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito, que honra o teu nome. E perdoa quando fazemos, pensamos naquilo que desonra o teu nome. Purifica-nos, Senhor. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e salgada. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ser uma fonte pura que jorra do Espírito do Senhor para o louvor da tua glória. Por isso nos perdoa, nos ajuda, nos purifica, nos santifica e nos aviva pelo poder da palavra no Espírito Santo. Nós também queremos te agradecer pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre nossas vidas. Senhor, nós não temos além do que precisamos, mas temos o suficiente para honrarmos os nossos compromissos e honrar o teu nome, o nome de cristão. Nós temos a abundância do pão, nós temos tido da parte do Senhor o sustento emocional e espiritual. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver pela fé, contrito com o Senhor, com olhos puros, coração puro, cheio de amor pela tua igreja. Por isso agora eu peço pela tua santa igreja, a igreja que se reúne em Cairu, em Tapuias, em Tiúca, em Santo Antônio, em Valença, em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. A igreja que não tem placa, a igreja sem ruga, sem mácula, a igreja que o Senhor vem resgatar, o povo purificado e santificado em Cristo Jesus, no sangue de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, aviva a tua igreja, purifica a tua igreja, santifica dia após dia a tua igreja e faz da tua igreja uma igreja operosa,
com prazer, satisfação, ousadia e intrepidez, ajuda a igreja a avançar, anunciando o Evangelho, para que o Espírito continue a salvar vidas. É assim que eu oro nesta hora, grato a Ti pela nossa nação, pedindo pelas nossas autoridades e pedindo pelo momento político do nosso país, especialmente da nossa cidade. Senhor, que aqueles que se chamam pelo Teu nome, aqueles que trazem sobre os seus ombros o nome de cristão, não escandalize, mas dê testemunho de que verdadeiramente temem e vivem para o louvor da glória do Teu nome, e não temem a homens, e nem vivem na dependência de homens. Que o povo do Senhor brilhe e seja a verdadeira luz nesse momento, e não se misture com as trevas, caindo em laços do inimigo. É assim que eu oro, Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre nós, porque dela precisamos diariamente, e oro assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir uma mensagem cantada e eu peço que você faça dela extensão da sua oração. Em fervente oração, vamos colocar na mão do Senhor tudo que precisa ser colocado na mão do Senhor. Vamos então ouvir essa mensagem. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja hoje e sempre o nome do nosso Rei, do nosso Senhor, que é bendito hoje e para todo sempre. Vamos viver assim, irmãos, em fervente oração, confiando no Senhor, entregando, para que a gente possa experimentar dia após dia o seu poder e os seus feitos possamos ver. Nós chegamos então no momento de dedicação de vidas e bens. E essa hora eu convido os crentes em Jesus Cristo. Porque são muitos os que se dizem cristãos e até frequentam as atividades e até assistem, mas eles não adoram plenamente ao Senhor. Alguns são verdadeiros avarentos, não ricos, mas avarentos, porque para ser avarento eu não preciso ser rico. Eu preciso tão somente amar o dinheiro, nada mais. E são muitos, infelizmente, que são apegados aos recursos financeiros e roubam a Deus, mesmo se dizendo cristão. Não devolve os dízimos que ao Senhor pertence, a 10ª parte. E não é generoso nas ofertas, mas quer de Deus os bens. Esses normalmente vivem em grandes apertos e dificuldades. Normalmente não prosperam, porque a prosperidade é dom de Deus, é bênção de Deus. E Deus quer ver alguém que deliberadamente é fiel e generoso. Não estrategicamente é fiel e generoso, mas deliberadamente, sem apego, sem esperar nada em troca. E são muitos que não devolvem o dízimo porque ganham muito pouco. E eles continuam ganhando muito pouco e vão morrer ganhando muito pouco. Mas são muitos
os que nunca olharam para quanto ganhou, mas tão somente para compreender que o que é de Deus e precisa ser devolvido a Deus. A tua vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. Por isso é um momento de dedicação de vidas. E a gente consagra no altar do Senhor todos os dias, de novo e de novo. Mas também esse é um momento de dedicação de bens. Quando nós, com generosidade, ofertamos para a casa e para a causa. E eu quero convidar você a viver isso. Alegrar o seu coração e testemunhar honrando ao seu Senhor. Eu quero ler em Provérbios capítulo 11, no versículo 24 e 25, diz assim o texto: o que distribui com generosidade enriquece. O outro, que retém mais do que é justo, empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Porque Gálatas 6,7 diz: tudo que o homem planta, colhe. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, graças te damos pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor e pela tua generosidade que tem sido sobre todos nós. Obrigado pelo lindo sol que raia sobre justos e injustos, e sobre a bendita chuva que cai sobre justos e injustos, e gera o fruto da terra, o sustento do templo do Espírito, para justos e injustos. Muito obrigado, Senhor. Mas eu quero te agradecer nessa hora pela vida dos servos que têm sido fiéis a ti, não porque são bons, porque o Espírito do Senhor tem se movido em seus corações, em suas vidas, e eles têm, Senhor Deus, com fidelidade, devolvido o que a ti pertence, independente das circunstâncias. E tem também, Senhor Deus, com generosidade, dentro das suas possibilidades financeiras, ofertado para a casa e para a causa do Senhor. Muito obrigado por essas benditas vidas. Senhor, que as tuas misericórdias e as tuas bênçãos não cessem de alcançar esses, que sem interesse algum, simplesmente, com temor e tremor, obedece a ti, sendo fiel e generoso. Pai, eu quero também pedir por todos que são responsáveis pela distribuição e bom uso desses recursos, que sejam todos iluminados pelo teu Santo Espírito e no temor do Senhor possam mexer e dar destino aos recursos que pertencem a ti. Que seja o teu Espírito a orientar cada um deles. É assim que eu oro, grato a ti, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos ouvir a voz de Deus. E nós vamos ouvir a voz de Deus hoje não por meio da minha vida, mas por meio da vida de um outro servo do Senhor, outro instrumento do Pai. E eu quero então, nesta hora, primeiramente, convidar a todos vocês, por meio dessa mensagem cantada que vamos ouvir, preparar os corações. E em seguida, eu vou estar apresentando então o servo do Senhor que trará a mensagem para nós hoje. Vamos ouvir a mensagem cantada. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu
e falo, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos à exposição da palavra, como antes eu tinha anunciado, não será por meio da minha vida, mas por meio da vida do pastor Francisco, pastor presidente da PIBSAGE, Primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus. Pastor Francisco é o meu professor no curso de exposição bíblica, Pregue a Palavra. É uma bênção de Deus na minha vida, não só por ser meu professor, mas pelo privilégio de ter me permitido ser seu amigo pessoal. O pastor Francisco, ele tem uma bela e linda família, a sua esposa Jaqueline, a sua filha Francine, o seu filho Cainã e o caçula Davi. É uma família que mora no nosso coração, nós amamos. Isabela ama muito os seus filhos, suas crianças, todos eles, na verdade, e assim também Joelma. Então, nós vamos ouvir a mensagem, a palavra de Deus, por meio da exposição do pastor Francisco nessa hora. Vamos então ouvir essa mensagem. Eu quero dizer aos irmãos que ela não foi direcionada tão somente para nós, por isso então ele não vai fazer menção a nós, mas foi preparada para este tempo. Então, que Deus a todos vocês abençoe. Caneta e papel na mão, como de costume, e vamos ouvir a voz de Deus por meio do servo do Senhor, pastor Francisco, que eu muito agradeço pelo privilégio. Eu quero orar com vocês por esta hora, e então passar a palavra ao pastor Francisco, ou seja, ouvir a exposição da palavra por meio da sua vida. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela vida do teu servo e pela sua família. Pedimos a Ti que, em nome de Jesus, o seu ministério seja profícuo como tem sido. Que as bênçãos do Senhor, a unção do Teu Espírito, seja abundante e renovada sobre a vida do Teu servo e sobre a sua família, dia após dia. Deus, nós queremos muito ouvir a Tua voz. Por isso suplicamos, fala conosco por meio da vida do Teu servo. Que a igreja do Senhor possa glorificar o Teu nome nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia ou acesse-a no seu aplicativo aí, ou qualquer outro recurso que você tiver. No capítulo 17, livro dos Juízes, capítulo 17, Juízes 17 e 18. E eu vou ler esses dois capítulos aqui na NVI, e eu peço que você acompanhe. Como nós dissemos, não haverá hoje a projeção ali, não vai ser projetado, mas você pode abrir aí a sua Bíblia nesse instante. Juízes, capítulo de número 17 e capítulo 18. Juízes 17 e 18. Abra, por favor, aí na sua Bíblia e acompanhe essa leitura, por gentileza. Você que está em casa também, acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Juízes, capítulo 17 e capítulo 18. A leitura está assim. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade,
a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Versículo 4. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios, e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Quiriat-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Quiriat-Jearim é chamado de Manedã. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal
ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneceram à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e o juntou à tropa, e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Versículo 23. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gesso, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Amém e misericórdia também. Eu quero falar nessa noite, nesse texto, com o tema degeneração total. Nós caminhamos nesse livro de Juízes. Até agora tivemos algumas interrupções, saltando alguns domingos, mas eu quero voltar e concluir o livro. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Nós sabemos que o livro dos Juízes é um livro de uma época muito interessante. Após a morte de Josué, o substituto, sucessor de Moisés, então o povo de Deus viveu aquilo que é chamado da teocracia de Israel. E ele então era liderado por juízes. Esses juízes eles já existiam no meio de Israel, estabelecidos até mesmo por Moisés para julgar o povo. Só que quando nós percebemos o livro de Juízes, ele tem 3 partes principais que nós já mostramos aqui. Você tem a parte 1 ali, o contexto em que ele começa ali com as tribos começando a tomar posse, ou fechando a posse, da terra que Josué não havia concluído 100%, já havia demarcado, mas não havia ainda todos tomado posse. E a partir, então, do capítulo 3, nós temos o ciclo dos juízes.
Nós temos diversos juízes e o último juiz que nós vimos, que fecha o livro, é o juiz, um dos mais famosos, que é o Sansão. E pode-se considerar que o relato dos juízes termina ali, no capítulo 16 do livro. Mas nós temos essa parte aqui, final, que é considerado uma espécie de apêndice. Mas esse apêndice é importante porque ele registra cenas finais que vão mostrar o que acontece quando não se leva em consideração aquilo que Deus disse. É basicamente isso. Nós sabemos que o livro dos Juízes, diferentemente de outros livros, ele tem uma dinâmica em que vai mostrando a degradação ou a degeneração. E ele vai como num ciclo espiral de mal a pior. Conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Que ele começa mal e termina pior ainda. Foi o caso do povo de Israel no período dos juízes. E a palavra de Deus, ela não nega esse fato. A nação que foi separada, que foi pensada, que foi sonhada pelo Senhor, planejada pelo Senhor, para ser a sua representação aqui na terra, ela se encontra num estado de degeneração. Ela está enfraquecida, está esfacelada, porque está afastada de Deus. Então, preste bem atenção. Ninguém consegue viver longe de Deus e viver verdadeiramente bem. Porque, de uma forma ou de outra, você está afetado por essa degeneração também. Tem pessoas que são cheias de si, dizendo que vivem sem Deus, mas não é isso que a gente vê. Um refrão que é repetido aí, por favor, volte de novo para o texto, o capítulo 17, versículo 6, diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. No 18:1 também diz: naquela época não havia rei em Israel. Isso também vai se repetir em mais dois textos, no capítulo 19 e no capítulo 20, mas eu vou deixar para fechar no sermão, no próximo sermão. Esse refrão, ele é repetido inúmeras vezes no livro. Não havia rei. E a explicação comum aqui dessa expressão resumindo nas palavras do Dr. Russell Shedd, ele diz que onde o homem anda segundo seus próprios conceitos, não se pode esperar mais do que este trecho registra. Esse trecho que nós lemos: roubo, mentira, religião carnal e imoralidade. A palavra degeneração, ela significa perda ou alteração do ser vivo, das qualidades de sua espécie. Ou seja, há um abastardamento, essa expressão que o dicionário utiliza. Ela pode significar mudança para um estado pior, decaimento, declínio. Então é isso que nós vemos no livro dos Juízes. Ao invés de melhorar, piora, e vai piorando cada vez mais. E as cenas finais, elas vão mostrar o resultado de tudo aquilo que foi vivenciado lá no seu desenvolvimento. O pastor Carlos Oswaldo, ele diz o seguinte: o episódio de Mica, registrado aqui nesse trecho que nós lemos, revela a corrupção da verdadeira religião por meio do sincretismo, que nós encontramos aqui nos versículos de 1 a 5 do capítulo 17, a corrupção do sacerdócio, dos versículos de 6 a 12 do capítulo 17, encontramos também o desprezo pelas instruções divinas quanto à divisão da terra, nós temos isso no capítulo 18, e a completa dissolução das instituições israelitas, que se evidencia no fato do neto de Moisés tornar-se sacerdote idólatra da tribo mais apóstata de Israel,
que era a tribo de Dan. Nós temos lá nos versículos 30 e 31 do capítulo 18. Então, este último fato indica quão cedo a apostasia se estabelecera. Nessas exposições de Juízes, eu tenho lembrado aquilo que foi dito pelo Senhor lá por Moisés, no Deuteronômio, aquele livro da recapitulação, aquele livro da relembrança dos preceitos. E Deus dizendo para Israel: olha, se vocês obedecerem à minha lei, se vocês seguirem as minhas ordens, vocês vão prosperar, vocês vão ser abençoados, não vai faltar nada, a doença vai se afastar das terras de vocês, será uma vida próspera, as famílias serão abençoadas e tudo mais que você encontra lá no Deuteronômio 28. Mas, se vocês escolherem o caminho do mal, o caminho da desobediência, o caminho da quebra da lei do Senhor, o que espera para vocês são todos os males descritos nesse livro. Aí eu quero pegar aqui nesse instante um gancho de atualidade. Eu pergunto para vocês que estão aqui, para vocês que estão aí assistindo, o que você tem visto hoje? Qual é a realidade da nossa sociedade? Ela se parece mais com uma terra próspera, abençoada, ou ela se parece com uma terra degenerada, uma terra devastada? O que vocês acham? Parece com o quê? O que vocês veem? Percebem a questão? O texto começa mostrando uma situação inusitada. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: eu te roubei. E ele não fez isso, ele não confessou por quebrantamento. Ele confessou porque, devido Israel ter se misturado tanto com as religiões daqueles povos, os cananeus, enfim, todos aqueles povos que nós citamos aqui no decorrer do livro, os moabitas e tal, cada um tinha um tipo de religião e Deus diferente, e essa mistura, que é exatamente o sincretismo é isso, é mistura de religiões. Há um conceito de a pessoa, ela é crente, é evangélica, mas ela também vai na Umbanda, ela vai no Candomblé, ela também, se encontrar uma outra religião, mas dessas religiões diferentes, ela também participa. Isso é o sincretismo. A pessoa, ela não segue numa linha, ela pega um pouquinho aqui, outra acolá, e ela vai formando a sua forma de crer, a sua fé. E era essa a realidade. Então eles eram sincréticos. Uma característica muito comum do sincretismo é a superstição. A superstição. Então, as pessoas, se você quer saber se uma pessoa ela é sincrética ou não, até mesmo evangélica, basta você, por exemplo, pronunciar algumas coisas para ela, que ela bate na madeira, ela faz o sinal da cruz, ela acha uma forma de se proteger. Isso é sincretismo, porque ela crê que algumas maldições estão em situações ou expressões. Então, porque a mãe pronunciou uma maldição, ele arregou, ele não aguentou e revelou a situação. Mas esse episódio inicial, ele vai mostrar o estado das coisas. Qual é o estado das coisas? Normalmente, em Israel, é incentivado a disciplina, a correção, o ensino, a disciplina, que é uma disciplina orientada pelo Senhor, para formar o caráter, para corrigir o indivíduo. Quando ele diz, fui eu que roubei, o versículo de número 2, o finalzinho, a mãe diz o quê? O Senhor te abençoe, meu filho. Veja o que está acontecendo hoje em dia. O filhinho diz, olha, eu estou fazendo isso, não vou nem citar coisas aqui para não ter problema, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. A mamãe e o papai dizem, Deus te abençoe, meu filho. É um estado de depravação, de degeneração absoluto. E aí, quando ele, então,
devolve o dinheiro, a mãe tem uma atitude maravilhosa. Ela vai e consagra ao Senhor, mas ela faz isso misturado com ídolos, ou seja, faz isso definido para construir um ídolo. Isso é absolutamente diferente daquilo que Deus tinha estabelecido. Se você ler os mandamentos lá, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento começa dizendo exatamente isso: não terás outros deuses diante de mim, não se fará qualquer tipo de imagem. Aí tem uma turma que faz umas explicações assim mirabolantes, mas o fato é que em nenhum lugar das Escrituras Deus vai aprovar vamos dizer assim, a construção, o fazer ídolos para ser adorado, porque nas palavras do próprio Senhor Jesus, já lá no Novo Testamento, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas qual é o estado das coisas? O estado das coisas é crítico. Israel se afastou, há apostasia, há uma verdadeira desordem espiritual. Então, deixe-me dizer o seguinte: por mais que haja inúmeras religiões, e elas devem ser respeitadas, isso é garantido na nossa Constituição, é garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas é garantido também nessas declarações e na própria lei, o direito da gente proclamar e pregar a nossa fé. E a nossa fé, ela diz claramente: existe um único Deus e um só Salvador, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se você que está aqui ou está me ouvindo, se você está misturando as coisas, se você acha que está, inclusive, por exemplo, a mentalidade politeísta, sincrética, é que enquanto mais deuses, mais proteção. Enquanto mais deuses, mais agrado para o sagrado. E essa não é a verdade. A verdade é que agrado é quando nós tiramos qualquer ídolo do nosso coração e colocamos só aquele que é 3 vezes santos, aquele que é único, digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Ele é. Lá em Apocalipse nós vimos, Ele é, o que era e o que há de vir. Ele está assentado no seu trono, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele dá a vida. A palavra de Deus vai dizer que Ele dá a vida e Ele tira a vida. Tudo está debaixo do seu governo e das suas mãos. Então, não adianta você construir deuses, como a palavra de Deus vai mostrar lá no Salmo 115, em Isaías 54, vai mostrar esse processo. E interessante que a palavra lá em Isaías vai dizer que quando as pessoas constroem ídolos, elas se tornam como eles. Sabia disso? Você que se apega a um ídolo, você vai se parecendo com ele. Ou seja, na medida em que você se envolve com a idolatria, você vai se tornando semelhante a ele. Porque essa é a lógica da fé, é a vida do Deus, eu falei assim, no fiel, no seguidor, no discípulo, no servo. Então, se você segue um Deus estranho, você vai ser como ele. Mas, aqui em Juízes, vai mostrar, e eu já falei isso repetidas vezes aqui, que o principal problema do povo é a sua prostituição espiritual, é a sua degeneração espiritual. Ou seja, um povo que colocou deuses no lugar do Senhor e soberano, aquele que é o único digno de receber glória e honra. O que você e eu temos a ver com isso? Muita coisa. Porque quando eu perguntei qual é o estado das coisas hoje, qual é a situação da sociedade, qual é a realidade das famílias, qual é a situação social, qual é o nível de envolvimento, de engajamento com as pessoas, com tantas coisas perniciosas, com tantas coisas más, coisas que trazem dores para a alma. Qual é
o que você vê no jornal, o que você vê no noticiário. Você vê exatamente essa degeneração total. Você vê esse estado das coisas. Então, preste bem atenção. O primeiro desafio que eu quero fazer para você nessa noite é para fazer uma avaliação do seu coração. Eles estavam dispostos a fazer ídolos em nome de Deus, usando o nome de Deus. Isso é absoluta distorção do propósito de Deus. Isso é apostasia espiritual. Isso é uma adoração personalizada ao gosto do freguês e não ao gosto do Senhor, que é quem deve ter a proeminência de todas as coisas. E não é isso que a gente tem visto? Pessoas que não querem se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus, e que saem construindo religiões para si, que pagam para poder ter a sua própria religião, do seu prazer, da sua satisfação. Mas deixe-me dizer uma coisa, a palavra de Deus é clara em afirmar que essa não é a vontade de Deus. A palavra de Deus vai mostrar, mais uma vez eu repito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então não adianta misturar as coisas. O sincretismo é um sinal de que a sociedade ela está distante de Deus, ela está afastada de Deus, ela está perdida. Olha quantas famílias, a violência familiar, a agressão, e as pessoas são religiosas, mas não há mudança, não há transformação, porque verdadeira mudança e verdadeira transformação só vem quando nós nos curvamos e nos prostramos diante daquele que é único. Se nós não entendermos isso, a senhora pode falar o nome de Deus, o senhor pode falar o nome de Deus, você pode compartilhar versículo no Facebook, no Instagram, pode gostar de canções evangélicas, mas a questão com Deus é mais profunda. Tem que ir fundo no seu ser, porque todo mínimo sinal de idolatria é um sinal de que você não quer se submeter à vontade de Deus. E, mais uma vez, a idolatria aqui, ela é específica, ela é clara em relação aos ídolos, aos poste-ídolos, mas aqui a adoração, ela significa muito mais do que isso. Ela significa convicções que estão acima da convicção do próprio Senhor. Então, esse é o primeiro problema. Agora, qual é a origem de tudo isso? Vamos recapitular rapidamente. Deus levanta Moisés. Aquele que era nada, Deus o transforma no maior líder de Israel. E aí, Moisés estrutura, recebe a lei, dá as orientações. Moisés era um homem íntimo de Deus, um homem que falava com Deus face a face, no sentido ali da sua intimidade. Aquele que estava ali na porta da tenda, o substitui, Josué, como o general mais famoso de Israel. E ele bravamente conduz o povo, atravessa o Jordão e demarca a terra e começa o trabalho de conquista da terra. Mas alguma coisa aconteceu, que não houve sucessão da liderança. Quando Josué morre, então eles perguntam, e agora? Quem vai liderar Israel? Deus levanta os juízes, mas esses homens, por se afastarem de Deus, eles são também degenerados, são depravados. Basta olhar o perfil dos juízes. É interessante que tem algumas pessoas pegando juiz para parametrar pastor hoje em dia. E isso é um absurdo. Porque os juízes foram líderes de uma época caótica. É uma coisa ou outra que se aproveita deles para um padrão pastoral nos nossos dias. Eles são, e na sua maioria, antítipos de liderança. A única coisa que prestava neles era quando Deus mandava o Espírito de Deus sobre eles e eles faziam alguma coisa. No restante, basta olhar Sansão, Gideão, eles são pessoas totalmente deformadas, degeneradas também.
Eles não são parâmetros para os nossos dias. Mas o ponto crucial que se mostra aqui em Juízes é a falta de liderança. Quando não tem líderes críveis, não tem referências, não tem pessoas que honram o chamado, que honram o nome de Deus, o povo começa a construir ídolos para si. E veja bem, ser líder espiritual muitas vezes é ser desagradável. Qual é o tipo de pastor hoje que mais atrai pessoas, geralmente na internet? São aqueles que contam histórias, que são motivadores, que massageiam o ego das pessoas. Mas, se você for olhar a sua Bíblia rapidamente comigo aí, por favor, vamos para 2 Timóteo. Abre rapidamente sua Bíblia aí, em 2 Timóteo. E vamos ver aí o que está no capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Agora olha o que diz o fechamento do versículo: afaste-se desses também. Deixa eu dar um recado para você que vive seguindo pastores que você nem conhece. Tem pastor aí na internet que já casou 5 vezes, mas fala bem, tem uma palavra bonita, tem uma oratória boa, e tem um monte de gente seguindo. E se você for lá e fizer um comentário criticando ele, vem aquele povo e bate em você. Mas está desqualificado. E assim é a realidade dos últimos tempos. Você tem os líderes que são degenerados, e você tem pessoas que também não querem ser regeneradas, e degeneradas seguem esses líderes. Mas o resultado é qual? Qual é a situação da família hoje? A família está esfacelada. Cada configuração familiar que às vezes chega para a gente assim, você pergunta assim: o que nós vamos fazer? Converso isso de vez em quando com os líderes da igreja. Tem um emaranhado de família que você não sabe o que fazer. É um caso que nem a própria escritura ela especifica. O negócio é feio, é terrível. E nós somos os líderes desses tempos. Olha, eu não estou falando de perfeição, mas eu estou dizendo que o problema de Juízes era a ausência de liderança crível. Por que o refrão é: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na telha, e achava certo. Então, quando não há referência, quando não há parâmetro, então o povo faz o que quer. E a realidade é a seguinte: o parâmetro não é o homem, o parâmetro é Deus, o parâmetro é a palavra de Deus. Mas se o líder, se a liderança, ela não interpreta a palavra de Deus corretamente, e aplica a palavra de Deus corretamente, e assume o ônus, assume a conta de sofrer sanções por isso, se vai deixando cada um fazer o que quiser, só que nenhuma concessão fica de graça. Queridos, constantemente eu atendo pessoas aqui ou lá em casa, sofrendo, sentindo as dores, a gente perde o sono por essas pessoas, de tão dramática e sofrida é a sua situação. Entrou numa fria. Entrou numa fria. Aí, você começa a cavar, você começa a vasculhar, e você vai, e você chega lá onde as coisas aconteceram. Não quis ouvir ninguém. Lá, quando as coisas estão bem, tudo está bem, já diz o ditado, né? No início, tudo são flores. A conversa é bonita, mas quando vai viver a realidade, aí a dificuldade vem, aí vem a luta. E aí, nessa hora,
nessa hora, aí o pastor está aqui. E não adianta chamar o Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o Silas Malafaia, porque ele não vai dar nem bola para você, não. Aí é o Francisquinho mesmo, viu? É nós, como dizem os corintianos. É nós. Então, preste bem atenção. É por isso que todo pastor sério geralmente é enjoado. Mas ele não é enjoado porque ele é antipático. Ele é enjoado porque ele é como aqueles profetas. Tinha um profeta lá em Israel que quando Acabe ouvia falar no nome dele, dava ziquezira, como diz lá no Maranhão. Dava coceira. E ele falava assim, mas olha, esse profeta nunca fala nada bom a meu respeito. Mas eu pergunto, eu fiz essa pergunta, como falar algo bom de alguém que só faz coisa errada? Que não quer seguir a palavra de Deus, não quer seguir a lei do Senhor. Não tem como. Se nós temos um comportamento, uma atitude, uma intenção reprovável, o normal pela palavra de Deus é que isso seja correto. Mas num ambiente de degradação, de degeneração, o filho diz, mãe, eu te roubei. Deus te abençoe, meu filho. Então você está abençoando erro? Você está aprovando erro? Você vai pagar a conta depois. Você vai sentir o peso. E eu não estou sendo aqui rogando praga, não. É o retrato da palavra de Deus, é o que mostra. Quando se despreza aquilo que Deus disse, quando se deixa de lado pelo seu próprio prazer e pelo seu eu aquilo que Deus disse, não pode haver outra realidade. O quadro é caótico. Eu já caminho aqui para encerrar. Esse episódio aí da migração dos danitas, assim chamados, da tribo de Dan, parece uma coisa justa, mas se você for observar, a tribo de Dan foi a tribo mais infiel de Israel. Todo mundo, com seus defeitos e erros, correu atrás para conquistar a terra. Dan ficou lá, do seu próprio jeito. E aí, quando todo mundo já tinha conquistado a sua terra, sabe Deus o que eles ficaram fazendo? Então, eles resolvem agir, e agem totalmente contrário à lei. Eles são cruéis. Eles, primeiro, eles chegam na casa de Mica e roubam os ídolos de Mica e roubam o sacerdote. Agora você imagina esse sacerdote, você confiaria nesse sacerdote? Você confiaria? Você receberia um conselho desse sacerdote? O cara roubou a mãe, construiu o ídolo, depois ele foi para uma outra cidade, virou sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, e depois, quando veio a primeira oferta, ele deu no pé. Porque ele estava buscando uma posição, e ele não estava nem aí, ele estava aí para quem pagasse melhor. E qual é a realidade hoje? Qual é a realidade hoje, em grande parte? Portanto, queridos, observe isso. Os danitas, por terem sido displicentes, depois tiveram que reparar o erro sendo cruéis. Porque quando nós somos displicentes, geralmente nós tendenciamos a querer recuperar o prejuízo de forma errada também. Então, o primeiro passo para você não cair nesse mesmo erro é corrigir as coisas lá no início, lá no começo. Porque senão, isso vai virando uma bola de neve e vai prejudicando. Então, eles não confiaram no Senhor, eles não se dispuseram a confiar no Senhor como a maioria dos outros para conquistar a terra, e eles, então, agora agem de maneira cruel, de maneira horrível, e eles, então, se estabelecem de uma forma inadequada. E para terminar, queridos, nós temos aí a situação sincrética que fecha com mostrando que o quadro era tão caótico que até esse descendente de Moisés, diz aí, eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica,
durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Todos sabem que Siló, no contexto já do reino, da monarquia, era o lugar de adoração. Sabemos que os grandes acontecimentos espirituais de progresso em Israel aconteceram em Siló. Siló era o lugar onde representava o nome de Deus, até quando o templo foi construído. Mas ali do lado estava o templo de Deus, mas a tribo de Dan adorava o ídolo que eles criaram. Então, deixe-me dizer o seguinte, a grande ideia dessa mensagem é: religiosidade não significa necessariamente espiritualidade verdadeira. Você pode ter uma religião, mas você pode não servir a Deus. Você pode ter uma religião e você pode estar vivendo de maneira desagradável a Deus. Porque a única religião que agrada a Deus é aquela que Ele mesmo estabeleceu. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então não adianta, você pode ter um coração piedoso, maravilhoso, mas se você não estiver adorando a Deus, se você não estiver diante daquele que é único, daquele que enviou o seu Filho, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A pergunta que não quer calar é: tudo bem, a gente fala de sociedade, mas e nós, e você e eu? O que está acontecendo na sua vida? Qual o espaço que o Senhor tem na sua vida? Qual o espaço que a palavra de Deus tem na sua vida? O quão de relevante é aquilo que Deus diz em detrimento das diversas afirmações que se tem feito hoje no dia a dia por aí. Vivemos um mundo de cosmovisões, ou seja, cada um dá o seu pitaco, cada um constrói, e a gente vive numa época de uma certa autonomia, em que cada um faz o que é correto aos seus próprios olhos. Mas mesmo numa época em que há pluralidade e liberdade, não se esqueça que o padrão de Deus não muda, que a palavra de Deus não muda, que a vontade de Deus não muda. Não vai ser a sua boa intenção, a sua disposição, o seu sacrifício que vai mudar as coisas. O que Deus disse está dito, estabelecido. Portanto, se você quer ter uma vida próspera, se você quer experimentar a vontade de Deus, se você quiser fugir dessa realidade degenerativa que nós vivenciamos hoje, eu convido você a deixar Deus conduzir a sua vida, a deixar Cristo ser o Senhor da sua vida, a deixar Cristo ser o Senhor da sua família, a deixar Cristo ser o Senhor da sua história. E você não deixar espaço, nem um filete de espaço para qualquer um. Isso serve, seja para você que é uma criança de 3, de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, ou para você que é um jovem, um adolescente, um adulto, ou mesmo um idoso. Às vezes é emocionante você ver a fé de algumas pessoas, só que no Deus errado. Coloque a sua fé no Deus certo. A fé em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Você quer isso para a sua vida? Vamos orar. Pai, pela misericórdia e pela graça do Senhor, nós podemos nos debruçar sobre esse texto. E ao ler esses episódios, nós percebemos o quão triste é o caminho de um povo, de uma família ou de um indivíduo que conduz a sua vida pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio gosto, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias verdades. Mesmo tendo promessa de bênção, mesmo tendo promessa de prosperidade, promessa de alegria, de paz, de saúde, Israel sofreu, morreu, padeceu, porque se afastou do Senhor, porque abrigou no coração deuses imundos, postes ídolos, convicções erradas. E hoje o Senhor nos chama para fazer um check-up do nosso coração, para ver o que está no nosso coração. A quem adoramos, a quem servimos, em quem cremos e como cremos. E somos lembrados que Jesus Cristo é o único caminho, que a sua palavra é a verdade, e que Ele é a verdade,
que se nós não vivermos por Ele, para a glória dEle, a nossa vida é perdida. Podemos ser religiosos, mas não agradamos o Senhor. Mas o Senhor nos chama hoje para fazer um compromisso com o Senhor, para abrir o nosso coração e deixar o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Eu não sei quem está me ouvindo nessa noite, eu não sei quantas pessoas estão assistindo ou vão assistir. Eu não sei quantos estão aqui, qual é a realidade dos que estão aqui. Mas eu quero fazer um desafio diante dessa palavra, não minha, mas a palavra do Senhor. Diante desse texto pesado, esse texto contundente, confrontador, eu quero desafiar pessoas nessa noite a se entregarem para o Senhor, a deixarem o Senhor governar suas vidas, a tirar qualquer ídolo, tirar qualquer sinal de idolatria dos seus corações e deixar o Senhor ser o centro, seu dirigente, seu Senhor, seu absoluto de suas vidas. Que cada um diga como Josué: escolham vocês o que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu quero perguntar nessa noite, aqui para você que está presente, talvez você está aqui e nunca tomou essa decisão, mas eu quero te chamar, te convidar, se você quiser tomar essa decisão, de dizer assim: eu quero deixar o Senhor ser o meu único Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que tem essa coragem de dizer: eu quero deixar o Senhor ser o Senhor da minha vida. Eu permito, eu abro meu coração, eu confesso que eu não posso viver sem o Senhor. Eu não quero permanecer no estado degenerativo. Eu quero o Senhor governando a minha vida. Tem alguém presente aqui nesse auditório que quer fazer essa oração? Fique de pé nesse instante que eu quero orar por você. Agora, você que está aí em casa, você que está assistindo ou em qualquer outro lugar, talvez você não pode responder aqui para nós, mas talvez coloque aí no chat, no grupo, e dizendo assim: eu quero. Coloque seu contato, que nós vamos entrar em contato com você e falar com você e dar as orientações de como desenvolver a sua vida espiritual. Tem alguém? Se tiver, coloque aí no chat da transmissão, dizendo: eu quero deixar Jesus ser o governador da minha vida. Eu quero deixar o Senhor conduzir os meus passos. Tem alguém? Coloque, nesse instante aí, coloque, por favor. Se tiver alguém aqui, fique de pé que eu quero orar pela sua vida. Se tiver, faça isso agora, porque eu já vou orar encerrando o culto dessa noite. Pai, eu não sei quantos responderam essa mensagem. Eu não sei qual é a realidade do coração de cada um aqui, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor confirme a oração que está sendo feita nesse momento, por cada pessoa. Seja de consagração, seja de dedicação, seja de entrega para o Senhor pela primeira vez. Que cada um possa, nesse instante, nessa noite, fazer um compromisso e dizer: eu quero deixar Jesus ser o centro da minha vida. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Se você tem coragem, se você teve coragem de fazer essa oração, não fique parado. Dê passos, procure congregar, procure alguém para lhe ensinar a palavra de Deus, procure alguém para lhe instruir, lhe ajudar a conhecer a verdadeira religião. E você vai experimentar aquilo que Deus prometeu. Então, que Deus abençoe você que fez essa oração e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos encerrando o nosso trabalho dessa noite. Que o Senhor realmente abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo na transmissão, que você possa fugir da degeneração total. Lembrando disso, que realmente, e é verdade, nós vemos aqui, que não é pelo fato de você ter uma religião que você agrada a Deus. Porque religiosidade não significa necessariamente espiritualidade verdadeira. Espiritualidade verdadeira é quando Cristo é o Senhor da sua vida. Quando Ele realmente conduz os seus passos. Que Ele nos abençoe. Amém. Que palavra bendita da parte de Deus para os nossos corações. Nós queremos agora agradecer a Deus pela exposição da palavra, pelo culto que a Ele prestamos e por Ele ter falado conosco. Eu quero também, nessa hora, desafiar você que foi tocado a
fazer uma aliança com Deus, a render-se ao Senhor. Não mantenha-se insubmisso e nem seja resistente à voz do Espírito, mas se renda para que você tenha uma vida plena e abundante em Cristo, porque só nele há vida. Mas nós vamos orar, nós vamos agradecer pelo culto que a Ele prestamos e vamos pedir por você, que nessa hora é desafiado a fazer uma decisão. Em seguida da oração, nós vamos estar ouvindo uma mensagem e hoje nós vamos encerrar com uma mensagem cantada. Vamos então orar nessa hora. Glorioso Deus e grandioso Pai, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de a Ti prestar um culto de louvor e de adoração. Graças te damos pela vida do Teu servo, pastor Francisco, que nos trouxe essa palavra de edificação. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja agora, movendo os corações que ouviu essa mensagem, os corações que ainda não são consagrados a Ti, que não renderam-se ao Senhor, que têm mantido-se resistente. Que o Espírito do Senhor os convença nessa hora. E que verdadeiramente possa haver uma conversão e um novo nascimento. Pai, muito obrigado pelo primeiro dia da semana que nós estamos vencendo. E neste primeiro dia nós estivemos aos pés do Senhor. Desde o período da manhã, na escola bíblica, até agora, fechando com este culto que toda a igreja presta ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a vencer a semana que se inicia, como o Senhor nos ajudou a vencer a semana que se passou. Graças te damos pela vitória sobre a semana passada. Mas pedimos nessa hora vitória sobre a semana que se inicia. Que a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor nos conduza durante toda a semana, nos dando sabedoria e prudência no viver, que o nosso estilo de vida glorifique, exalte e bendiga o nome santo do Senhor. Nós vivemos para o louvor da Tua glória e todas as nossas ações e reações devem honrar a Ti. Ajuda-nos a assim viver, Senhor. Nós oramos assim, pedindo que a Tua mão seja sobre nós e a Tua misericórdia em abundância dia após dia. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nós agora, amados irmãos, vamos ouvir uma mensagem cantada e com ela encerramos esse culto. Eu quero dizer a todos vocês que Deus grandemente os abençoe, que a boa e doce paz do Senhor seja abundante na sua vida e no seu lar, em nome de Jesus. Amém. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos seus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo não, diante de Deus ninguém se esconde não. Santo todo tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona, te conserta. O grande dia ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno, com a tua recompensa. O grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve, se hoje fosse o grande dia como estão as tuas vestes. Só entra nos céus quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Só entra nos céus quem aqui for fiel, vigiai e orai, o noivo logo vem. Vigiai e orai, o noivo logo vem.
logo